Olá, seja muito bem-vindo a mais um SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos conversar com o psicólogo Salomão Barzola. Salomão é ex-docente universitário, ele é psicólogo clínico, também é psicólogo organizacional e palestrante e consultor. Salomão Barzola, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Nós vamos conversar com você a respeito de relacionamento conjugal. Ok, Patrícia, obrigado pelo convite, pela honra de participar do seu programa. Espero ajudá-los. Vai ajudar bastante. Salomão, em tempos onde os relacionamentos conjugais estão cada vez mais banalizados, as pessoas estão cada vez mais impacientes, também estão intolerantes. Nós temos muitas perguntas para você e eu acredito que você vai nos ajudar bastante. E a nossa primeira pergunta é: todas as relações conjugais sinalizam que estão correndo perigo? Com certeza, Patrícia, que o relacionamento é um processo complexo, né? É um processo complexo, demorado, que leva tempo, leva todo um processo de acomodação de ambos lados. E por essa complexidade de duas pessoas, de virem de famílias diferentes, de hábitos, de valores diferentes, então precisa de um processo longo, demorado, mas quando tem pontos básicos que motivam essa relação, que sustentam essa relação, com certeza se torna uma relação muito prazerosa. E quais são os primeiros sinais, Salomão, de um fim de um relacionamento? Boa pergunta, Patrícia. É muito comum quando recebemos casais para ajudá-los, encontrarmos queixas. Vou citar alguns sinais de vários sinais quando o relacionamento está entrando em declínio. Um dos sinais, quando o casal já conversa pouco, quando diminui a comunicação entre eles. Aliás, a comunicação é a coluna vertebral do relacionamento. Ele falhando ou acabando, também o relacionamento está comprometido. Outro sinal são quando eles com certa frequência têm conflitos, têm brigas. A princípio eram mais tolerantes, mas depois surgem, às vezes coisas minúsculas se tornam motivos de impases. Então, e aí vem outros sinais, como por exemplo, quando um dos dois ou os dois sentem um alívio na hora que o parceiro ou a parceira está distante. Parece que tudo que ele queria era isso. Já é outro sinal preocupante, porque a princípio não era assim. E outro sinal é quando às vezes há um excesso de visitas familiares. Há casais que criam um hábito, por exemplo, de todo final de semana almoçar, ou lanchar, ou jantar na casa dos pais. E mantém esse hábito, às vezes contra a vontade do parceiro ou da parceira. Ou recebem com frequência visitas. E às vezes se visita contra a vontade da esposa ou vice-versa. E esse excesso de pessoas, quando o relacionamento não está bem trabalhado, acaba contribuindo para os conflitos. Há casos que a esposa, para não piorar a situação, aceita visitas da parte do marido, amigos ou parentes, ela faz o máximo de esforço, mas ao final se sente usada, se sente explorada. Isso traz uma infelicidade. E hoje, em especial, em tempos de modernidade, um problema muito comum está sendo o celular. Né? O marido não larga o celular, ela também não larga o celular. É claro que a gente precisa desse dispositivo até para trabalhar, mas quando já vai além, mesmo estando próximos fisicamente,
já está dando sinais de que tem alguma coisa, né, através desse celular, dando sinais que está dando alerta, né? E aí, outro detalhe, talvez dentre outros, seriam os planos ou projetos onde um não entra no projeto do outro. Ou seja, há casais, por exemplo, que fazem planos sem incluir a parceira ou o parceiro e não se veem sozinhos ou juntos, né? Então, seriam alguns dos sinais, dentre outros, né? Esses são os mais comuns. Comuns. As queixas no seu consultório geralmente são essas. Daí e outros parecidos. E pode acontecer, Salomão, de um matrimônio bem sucedido, aquele quase perfeito, de uma hora para outra chegar ao final? Sim, isso pode acontecer. Há, por exemplo, parceiros que, diante dos outros, passam realmente uma boa parceria, vivem bem. E, para espanto, às vezes, estão se separando, estão num processo de divórcio. De fato, não há casal imune à separação, como também não há esforços de ambos lados que devem ser deixados. Disse, assim como o carro, assim como talvez um jardim e outras coisas, o casamento precisa sempre de manutenção. Tem que cuidar, porque senão podem abrir brechas e vir o pior. Às vezes, quando a pessoa acha que não vai passar por isso, de repente está passando por isso. E, Salomão, os divórcios, eles acontecem ainda mesmo que tenha amor? A pessoa pode amar? Essa é uma ótima pergunta. Quando pensamos no amor, especialmente de casal, nós entendemos que quando há amor, há cuidado. Ele cuida dela, ela cuida dele, eles se cuidam fisicamente, eles se cuidam, digamos, emocionalmente, um preocupa com o outro quando está aflito, está ansioso, está angustiado. Eles se cuidam, inclusive, socialmente, sobre suas relações além do lar. Eles se cuidam em vários aspectos, mas quando o amor se ausenta, quando ela, digamos, acaba, é um dos indícios de que não há mais cuidado. Não havendo cuidado, não há proteção. Um não protege o outro. E não tendo cuidado nem proteção, não caminham juntos. Então, diríamos, o amor ausentando-se, o relacionamento ali pode ser apenas por interesses básicos. Provavelmente não tenha mais outra razão. Comodismo, ou porque eles têm uma casa só, não tem para onde ir, ou acham vergonhoso terminar esse relacionamento diante dos outros, o que vão dizer, e por aí vai. E, Salomão, se os casais, o senhor acredita que se os casais se dispusessem a buscar ajuda profissional, o número de divórcios diminuiria? Com certeza, até porque a ajuda profissional que nós oferecemos, ela interfere tanto no rumo desse relacionamento. A maioria dos casais que procuram ajuda, elas acabam salvando e muitos deles acabam recuperando os tempos bons de casamento. E obviamente em outra época, né, com outras peculiaridades, porque o tempo passa, a idade também avança. Tem filhos, né? Os filhos nascem, crescem, mas procurando ajuda, há grande probabilidade desse casal recuperar, mas tem que haver um comprometimento recíproco. E muitas vezes o comprometimento não é por igual. Às vezes é a esposa que faz por onde, mas como ele percebe que ela está conduzindo diferente o relacionamento, acaba que ele também se abre para essa ajuda.
E de que forma a terapia para os casais, Salomão, ela pode auxiliar os pares nesse processo? Existe uma coisa muito interessante que eu considero como construção da autonomia na solução dos impasses. Quando a pessoa procura ajuda profissional, ela aprende a lidar diferente os conflitos. Ela não lida a partir de modelos, às vezes, familiares. Às vezes, ela ou ele viu como que o pai e a mãe conduziam aquela questão. Então, eles aprendem a ter autonomia e os impasses acabam sendo administrados diferente. E ela descobre que pode ser, sim, uma mulher feliz e pode tratar diferente ao marido e assim começam a experimentar os benefícios dessa ajuda e começam também a se haver com seus problemas. Eles não continuam, às vezes, culpando um ao outro, porque até onde ela contribui para isso, até onde ele contribui, mas quando não tem essa ajuda de um profissional, de um mediador, de um facilitador, às vezes ele não percebe que eles podem parar de contribuir para o conflito e sim ajudar. Contribuir para a resolução. Isso, se comprometerem com outra forma de lidar com as questões afetivas, né, ou de impasses. E o que o senhor falou foi muito interessante, porque quando o casal procura uma outra forma de tratar aqueles problemas, eles estão quebrando um paradigma. Né? O senhor falou que repete o que a família, que a mãe, ou que o pai, ou a sogra fizeram. Então, quando buscam essa ajuda, eles estão quebrando um ciclo, um paradigma, e aí eles conseguem seguir em frente. Isso, né? Isso. E a terapia, Salomão, ela pode ser eficiente para um casal mesmo quando apenas uma das partes buscam por ajuda? Sim. É interessante pensar, eu estive analisando sobre como é interessante a mulher saber, inclusive, pedir algumas coisas para o marido. É comum, às vezes, as mulheres serem mais detalhistas e os homens não. E tem um estudo onde diz que os homens prestam atenção no máximo 5 minutos. Igual criança. E as mulheres prestam atenção 15 minutos. Então, isso significa o quê? A mulher precisa ser objetiva com o marido. Porque se ela for detalhista, minuciosa e não vai direto ao ponto, fica floreando demais. Aí o marido perdeu o foco, perdeu a atenção. Então as mulheres precisam aprender isso, mas é a natureza da mulher ser detalhista. Graças a essa natureza que as coisas são conduzidas também de forma diferente, até para muitos benefícios. Mas se se tratar digamos, de persuadir ou de convidar o marido para uma terapia de casal, ser objetiva, seja persuasiva, mas seja um pouco mais direta, digamos. O senhor pode dar um exemplo, por exemplo, assim, uma frase que Sim, ela pode dizer para a mulher que está nos assistindo? Claro. Porque às vezes a pessoa pode confundir persuasão com vamos fazer terapia. E aí... É muito comum que quando eu recebo, por exemplo, a busca por ajuda sempre é predominante pelas mulheres. Aí elas procuram. Uns 70%, 75% em média eu recebo as mulheres pedindo ajuda do que os homens. Quando elas percebem que o marido não quer ajuda, aí o que elas fazem? Elas, depois de me procurar, elas continuam, adotam outras formas de lidar com o marido, outras formas de lidar com o problema, outras formas de reagir às situações, e essas maneiras diferenciadas que justamente o marido percebe, e às vezes diante de todo desse recurso, dessa ajuda, o marido acaba indo e percebe o quanto é melhor assim do que viver como antes vivia, com essa dureza de coração, digamos. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Por que os homens são mais resistentes à terapia, Salomão?
Dizem muitos de que o homem, ele, assim como por uma questão cultural, ele não se expõe muito, mas também eles preferem, às vezes, ir até um certo grau de tolerância, e quando veem que a coisa está ruim, aí que eles correm. Às vezes, quando vê que a esposa realmente decidiu separar, já eles vão lá na hora. Mas até então, qualquer desculpa serve. Isso é comum da parte do homem. A mulher é muito preventiva, muito mais cuidadosa, muito mais cautelosa. Ela observa. Ela enxerga muito além do que o marido está vendo. Por isso que geralmente elas são mais preventivas. Salomão, muito obrigada pela sua presença. Sanou muitas das dúvidas, deixou dicas valiosíssimas, né, para nós, para os casais que estão nos assistindo. Muito obrigado, a senhora brilhantou o SOS Convida. Obrigado pela oportunidade, Patrícia. Um grande abraço para todos. E para você que nos assistiu até aqui, eu e o Salomão deixamos o nosso abraço para você. Até a próxima semana, um beijo, até lá, fique com Deus. Ba ba da da ba